Pai Santo. Tira das drogas, tira da prostituição, meu Pai. Tira dos vícios, Senhor Jesus. Que nessa Pai, eu declaro nessa tarde um quebrantamento espiritual. Que nesta tarde, Senhor, pessoas venham ser salvas. O Teu nome tem poder no céu. O Teu nome tem poder na terra. O Teu nome é temido no inferno, meu Pai. Senhor, tira agora, meu Pai amado, pessoas da depressão. Você de nós, de morte, meu Pai. Tira a sua própria vida. Mas nessa tarde, meu Pai, toda a vida. Aquele que prova que eu sou aquele que Jesus, meu Pai, entra agora em cada quarto. Entra agora em cada mente, Senhor, em cada coração. Transforma, meu Deus, Senhor. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é de Marcos, capítulo 5. O Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. A cura de uma mulher e a ressurreição da filha de Jairo. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto ao mar. E eis que chegando um dos chefes da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos pés de Jesus
e rogou muito, dizendo: minha filha está à beira da morte. Rogo-te que venha e lhe imponhas as mãos, para que a sares e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. A passagem que nós acabamos de ler vai retratar a história de um homem por nome de Jairo. Era um homem que no seu tempo tinha influência, tinha posição, era respeitado da sociedade e certamente que ele também era um homem de bens, que não tinha nada que lhe faltasse. Era um homem rico, que estava em uma situação boa. Jairo era alguém que muitas pessoas o chamavam para se aconselhar com ele. Jairo era alguém que a sociedade o chamava para resolver um problema. Jairo era alguém que por onde ele passava, as pessoas queriam te cumprimentar, porque ele era um homem respeitado, ele era um homem admirável. Só que apesar de toda a influência que ele tinha, apesar de toda a riqueza que ele tinha, da posição que ele tinha, isso não era capaz de sanar o problema que ele tinha dentro de casa. Porque o texto vai dizer que ele tinha uma filha que estava doente, já à beira da morte. E nessa tarde eu quero trazer uma reflexão para nós. Quantos que não estão ouvindo a minha voz agora, tem influência, tem fama, é respeitado no bairro, nada lhe falta, você tem tudo o que você quer, do bem e do melhor, mas existe um problema da sua casa, que a sua influência, que o seu dinheiro, que a sua capacidade humana não pode resolver. Jairo, ele estava vivendo a mesma situação. Não importasse o quanto de dinheiro ele tinha, não podia trazer a cura para sua filha. Não importava o quanto ele era respeitado. A doença, quando ela chega, ela não respeita a posição, ela não respeita nome, ela simplesmente chega. Só que em tudo que ele estava passando, ele ouviu dizer de alguém, um certo Jesus que iria passar próximo à sua casa. E ele então não poderia perder essa oportunidade. Ele então decide no seu coração: a minha posição não pode trazer a cura para minha filha, o meu dinheiro não pode salvar a minha filha, mas ouvi dizer de um Jesus que é o dono da vida, que ele chega quando o médico diz que não tem jeito, que ele vai aonde o homem não consegue ir, que ele alcança onde as minhas mãos não podem alcançar. Jairo então, de um sentimento de esperança no seu coração, ele é tomado aí ao encontro de Jesus, até que então ele consegue chegar até Jesus. E quando ele chega até Jesus, é isso que eu acho mais lindo de se ver. Jesus, ele é alguém que escuta o choro do pobre, ele escuta o choro do rico, ele escuta o choro do branco, ele escuta o choro do preto, ele escuta o choro de quem é conhecido, ele escuta o choro de quem é anônimo, porque a sua palavra diz que ele não faz acepção de pessoa. A sua palavra diz que ele se entregou por amor a todos aqueles que creem. Jesus, ele não entregou a sua vida para um grupo seleto de pessoas. Jesus não entregou a sua vida para os políticos que estão em Brasília. Jesus não entregou a sua vida para aqueles que têm dinheiro. Jesus entregou a sua vida por toda a humanidade, para que pudesse ser salvo através do seu sacrifício na cruz do Calvário. E então Jesus, ele para e ouve o problema daquele homem. E ali então ele começa a expressar a sua dificuldade que ele tem dentro de casa. O mal do ser humano, o mal do homem, o mal da mulher é querer abrir a sua vida para o seu vizinho, é querer abrir a sua vida para o amigo do trabalho. Pessoas que não podem trazer solução para o seu problema, só que nunca quer contar o seu problema para Jesus. Aleluia. Não tem a capacidade de do lado da sua cama se ajoelhar e pedir: Senhor, me ajuda, eu não consigo resolver essa situação.
Mas nessa tarde Jesus Cristo está falando: aquilo que o seu amigo, aquilo que o seu parente não pode fazer por você, eu posso fazer. Aquilo que o seu amigo mais íntimo não conhece, o interior do seu coração, a tristeza que é nele, eu conheço o que é que está se passando aí dentro. Eu sei essas lágrimas que você tem derramado. Eu sei que por muitas vezes você tem um sorriso, mas por trás dele tem um choro escondido. Jesus está falando para você nessa tarde: para de contar a sua vida para todo mundo e conte a sua vida para mim, porque eu tenho a solução para ela. Jairo, ele começou a se abrir para Jesus. Jesus, em casa eu tenho uma filha, eu tenho um problema dentro da minha casa, a minha posição não pode salvar a minha filha, o meu dinheiro não pode salvar a minha filha, mas eu ouvi dizer que você pode salvar a minha filha. Eu ouvi dizer que o Senhor pode resolver a minha situação. Então Jesus Cristo, ele se propõe: vamos até a sua casa. Nessa tarde, Jesus, ele quer entrar na sua casa, meu irmão. Aleluia. Nessa tarde, meu ouvinte, Jesus Cristo, ele quer entrar na sua casa. Muitas vezes nós abrimos as nossas portas para muitas pessoas entrarem, para pessoas entrar e falar mal do que está lá dentro, para julgar o que está acontecendo lá dentro. Mas Jesus Cristo, ele quer entrar lá para resolver a situação da sua vida. Jesus Cristo, ele quer entrar lá porque ele quer transformar a sua vida. E através de você, ele quer te tornar um canal de bênção na vida de muitas pessoas. Quando eles estão caminhando para a casa de Jairo, a Bíblia vai dizer que eles são interrompidos no meio do caminho. Eles são parados no meio do caminho, porque vem uma mulher que há 12 anos sofria com uma hemorragia. É verdade. Há 12 anos ela estava perdendo sangue. Mas aquela mulher, movida pela fé, ela colocou algo no seu coração. Ela disse: se eu somente tocar na orla do seu vestido, se eu tocar só na barra, só no pedacinho da sua roupa, eu serei curada. E a Bíblia vai dizer que através dessa fé que ela teve, ela alcançou a cura que ela precisava. Mas eu fico pensando, como que Jairo ficou naquele momento? A preocupação que ele estava naquele momento. Talvez ele pensou: Jesus, a minha filha está em casa morrendo, e você parou para socorrer outra pessoa. A minha filha está em casa, já à beira da morte, e você está curando alguém que eu nem conheço. Quantas vezes na nossa vida parece que Jesus está demorando de chegar, parece que o milagre está demorando. Mas deixa eu te falar uma coisa: no mundo tem um ditado que diz que Deus tarda, mas não falha. Esse ditado é mentiroso, porque Jesus Cristo, ele não tarda, ele chega no momento certo. A Bíblia vai dizer que Jesus tinha um amigo por nome de Lázaro. Alguém chegou até ele e disse: olha, o amigo a quem tu amas, o amigo quem tu amas está quase morrendo, ele está doente. Então Jesus, ele aguarda, ele espera passar 4 dias. Só depois de 4 dias que Lázaro morreu, Jesus Cristo, ele vai ao encontro deles. Quando Jesus chega em Betânia, vem logo as 2 irmãs de Lázaro, e elas começam a falar: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Parece que Jesus chegou no momento errado. Parece que Jesus chegou no momento que não tinha mais solução. Mas deixa eu te falar, nessa tarde, é nesse momento que Jesus vai chegar. Jesus vai chegar quando não tiver mais solução, para que o homem não se glorie, para que o homem não fale que foi pela capacidade dele, para que o homem possa atribuir o milagre a Cristo, de quem é direito, porque é Ele quem pode resolver as causas impossíveis, porque o autor lá em Lucas vai escrever que para Deus não há nada impossível, e Ele vai chegar quando não for mais possível para o homem. Quando você fala: Jesus, já é tarde, não tem mais o que fazer, aí Ele vai dizer: eu sou aquele que pode mudar a sua história, eu sou aquele que pode mudar a trajetória da sua história, eu sou aquele que dou a vida, eu sou aquele que tiro a vida, eu sou o que levanto, eu sou o que abato. Jesus, ele não está demorando, ele
Ele não está se tardando a chegar dentro da sua casa. Ele vai chegar lá quando você disser que não tem mais jeito. Quando você falar, eu não posso mais, eu não consigo mais. Ele vai dizer, agora eu cheguei. Agora eu cheguei e você vai ver que tem jeito. Agora eu cheguei e você vai ver que até a morte tem que bater continência para mim. Porque Jesus, quando chegou em Betânia, lá de fora do túmulo, ele falou, ó, tira a pedra. Tira a pedra. Tira a pedra que está deixando ele lá dentro. Quando tiraram a pedra, Jesus só deu uma palavra. Lázaro, vem para fora. Lázaro, sai daí. Morte, solte Lázaro. Aleluia. Jesus, ele só precisa de uma palavra para mudar a sua história. Jesus Cristo, ele só precisa de uma palavra para mudar a situação da sua vida. Pois a Bíblia vai dizer que foi através da sua palavra que todas as coisas foram feitas. Se um Deus é tão poderoso para construir todo esse mundo com apenas uma palavra, o que ele não pode fazer na sua vida? O que ele não pode resolver para você? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Voltando aqui à história. Então Jesus Cristo, ele continua caminhando para a casa de Lázaro. E ele chega na casa de Lázaro. Quando ele chega, Lázaro, os parentes de Lázaro, tinha contratado algumas pessoas para chorarem, porque a filha já tinha morrido. Meu Deus. Então eles fizeram um culto fúnebre. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Eles fizeram um culto fúnebre. Tiveram que pagar para algumas pessoas chorarem. Tem pessoas que só estão perto de você porque você tem dado alguma coisa em troca. Tem pessoas que só estão no momento da tristeza porque pega dinheiro com você, porque pega fama com você. Mas no momento que você não tiver mais nada para oferecer, todos vão sumir, todos vão desaparecer. Quando chega a escuridão da noite, quantos estão chorando com você? Quantos estão ao seu lado consolando as suas lágrimas que têm caído? Mas Jesus Cristo é aquele que chega quando todos vão embora. Aleluia. É aquele que fica quando nós não temos mais nada. Glória a Deus. É aquele que nos abraça quando nós não temos nada para ofertar a Ele. Aleluia, Jesus. Porque vamos ser sinceros, quem de nós aqui tem alguma coisa para dar a Deus? Quem de nós aqui é bom? Quem de nós aqui pode fazer alguma coisa por Ele? Mas ainda assim Ele escolheu nos amar. Ele escolheu nos salvar. A Bíblia diz o seguinte, que não foi nós que escolheu a Ele, mas foi Ele quem escolheu a nós e nos salvou para que nós dessemos fruto e o nosso fruto permaneça. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu e você somos pobres pecadores. Não temos nada a entregar a Deus. Não temos nada a fazer por Ele. Mas ainda assim Ele entregou o Seu Filho por amor a nós. Esse é o maior amor que nós possamos conhecer. É maior do que o amor de mãe. Porque a própria Bíblia vai dizer que ainda que uma mãe que está amamentando o seu filho se esquecer do seu filho, eu todavia não me esquecerei de ti. Jesus, Ele não se esqueceu do seu sofrimento. Ele não se esqueceu da sua agonia. E nessa tarde Ele está dizendo, abra espaço para mim. Abra caminho para mim porque eu vou mudar a sua vida. Abra caminho para mim porque eu vou mudar a sua história. Em Salmos capítulo 34 versículo 5 vai dizer, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, porque tudo mais Ele fará. A única coisa que Deus pede de nós é, se entrega. Se entrega a minha vontade, se entrega ao meu querer. Eu não quero o seu dinheiro para mim não serve, a sua riqueza para mim não serve, a sua fama para mim não serve. Eu tenho coisas maiores para te ofertar. Eu tenho coisas maiores para te dar. Glória a Deus. Aleluia. Ele quer nos libertar do pecado. Amém, Jesus. Ele quer nos levar para morar com Ele. Ele quer escrever o nosso nome no livro da vida. Amém, Jesus. Glória a Deus. Tudo que o diabo tem a ofertar é destruição, é tristeza, é vícios. São coisas que só acabam com a nossa imagem.
que só acaba com a nossa vida. Mas quando Jesus chega, Ele chega para libertar, para transformar, para salvar, para curar. Aleluia, Jesus. Glória. A Bíblia vai dizer que Jesus ele vai até uma cidade chamada Gadara. E lá tinha um endemoniado que nem mesmo os oficiais, nem mesmo a polícia daquela época chegava perto dele, porque era alguém que causava medo, era alguém que causava espanto. Mas quando Jesus chega, Ele mudou a história daquele homem, Ele libertou aquele homem. E sabe o que Jesus falou? Agora vai e volta para tua família, volta para tua casa. Jesus Cristo está falando nessa noite: eu vou trazer aqueles que saíram da sua casa, eu vou trazer de volta aqueles que partiram, aqueles que saíram porque você não conseguia mais fazer nada por ele. Eu vou libertar e vou trazer de volta. Eu vou juntar as famílias de novo, eu vou unir as famílias de novo, porque a família é um projeto de Deus. A família é a primeira instituição que Deus colocou na terra, e Ele ama a sua família nessa tarde. Amém, Jesus. Glória a Deus. Quando Jesus Cristo ele chegou na casa de Jairo, Ele vai falar: olha, tá vendo todo mundo aqui? Pode sair todo mundo, só quero a mãe e o pai da criança. Tem coisas na sua vida que você tem que tirar as amizades de lá de dentro. Tem problema na sua casa é porque tem amizade demais lá dentro. Tira as más amizades do seu caminho. Jesus Cristo está falando nessa tarde: se afasta das más amizades, sai das más amizades. Sabe aquelas pessoas que entram lá na sua casa só para ficar fofocando, só para ficar futricando? Tira elas de dentro da sua casa, porque eu vou operar o milagre. Para o milagre acontecer, tem que sair algumas pessoas do seu caminho. A Bíblia vai dizer o seguinte: Deus chama Abraão: olha, Abraão, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Abraão acredita naquela voz e Abraão então vai com ele. Aleluia. Ele segue aquela voz. Só que Abraão trouxe o seu sobrinho junto com ele. Deus não falou para ele trazer ninguém com ele, mas ele trouxe seu sobrinho com ele. Começou a ter confusão, começou a ter guerra entre os servos de Ló e os servos de Abraão. E do momento em que ele saiu da sua casa até o momento em que teve a confusão, Deus não falou mais com Abraão. Deus só voltou a falar com Abraão quando ele chamou seu sobrinho e falou: ó, a gente está tendo muito problema. Vamos fazer assim: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Quando eles se separaram, aí a Bíblia vai dizer: e voltou Deus a falar com Abraão. Aleluia. Tem situação na nossa vida, alguns episódios da nossa vida, só vamos ouvir a Deus quando nós tiver a coragem de tirar algumas pessoas do nosso meio. Aleluia, Jesus. E eu não estou pregando aqui divisão, não. Eu só estou falando que tem pessoas que atrapalham o agir de Deus na nossa vida. Você está querendo ir para a igreja, você fala: hoje eu vou para o culto, hoje eu vou ouvir a palavra. Aí chega alguém na sua casa: não vai não, vamos tomar um cafezinho à tarde. Ah, não vai não, vamos fazer isso. Ah, não vai não, vamos ali na casa de fulano. Deus está falando: tira pessoas da sua vida, porque eu vou operar o milagre. Vai com Deus, Deus abençoe. Eu vou operar o milagre. Eu vou entrar com salvação na sua casa. Basta você crer. Jairo acreditou na pessoa de Jesus Cristo. A mulher do fluxo de sangue acreditou na pessoa de Jesus Cristo. Bartimeu acreditou na pessoa de Jesus Cristo. E a sua história, a sua trajetória foi mudada. Nessa tarde, Jesus Cristo está perguntando: você acredita que eu posso transformar sua vida? Amém, Jesus. Você acredita que eu posso mudar sua vida? Glória a Deus. Então, se você acredita em um ato de fé, abre caminho para que eu possa entrar. Aleluia. Em Apocalipse vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, eu cearei com ele e ele comigo. Jesus está falando: eu quero ter comunhão com você, eu quero
quero ter intimidade com você. Abre a porta da sua casa porque eu quero entrar. Abre acesso para que eu possa trabalhar na sua família. Aleluia, Jesus. Você crê nessa noite que Jesus pode te transformar a sua família? Que Jesus pode transformar você? Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração nessa tarde. Amém. Agradecer ao Senhor por essa palavra. Abençoar aqueles que têm ouvido a nossa mensagem. Sim, Jesus. Vamos orar. Amém, Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, nessa tarde maravilhosa, Senhor, te agradecemos por sua palavra que produz vida em nós. Te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, porque da mesma forma que o Senhor curou a filha de Jairo, da mesma forma que o Senhor curou a mulher do fluxo de sangue, o Senhor também pode curar nessa tarde. O Senhor pode visitar os corações que estão entristecidos, que estão, meu Pai amado, até mesmo pensando em morrer, Senhor Jesus. O Senhor pode mudar a história ainda, meu Pai. Eu quero te pedir, Senhor, que aqueles que ouviram essa mensagem, que não endureçam o vosso coração, mas que recebam essa palavra e que assim como uma semente venha produzir frutos, venha crescer, meu Pai amado, venha se arraigar, para que nenhuma ave de rapina venha tirar a semente que foi plantada nessa tarde. Senhor, entre em cada lar, entre em cada casa, Senhor Jesus. Vai libertando agora, meu Pai. Liberta dos vícios, do cigarro, das drogas, Senhor Jesus, do álcool, da prostituição, da pornografia, Senhor. Liberta, meu Pai amado. Casais que estão querendo se divorciar, que estão querendo se separar, Senhor Jesus. Vem agora restaurar os casamentos nessa tarde, Senhor. Restaura as famílias nessa tarde, meu Pai. Porque o Teu nome há poder para fazer isso, Senhor Jesus. E eu não estou pedindo aqui para político, eu não estou pedindo aqui para prefeito, meu Pai. Eu estou pedindo para aquele que morreu na cruz do Calvário, para aquele que salva o necessitado, aquele que ouve as nossas orações, aquele que está conosco quando todos vão embora, Senhor. Salva nessa tarde, Senhor. Liberta, Senhor. Liberta, meu Pai. Ó Senhor Jesus, que essas pessoas que estão caminhando por caminhos tortos, Senhor, possam encontrar o Senhor, que é o caminho que leva para a vida, pois o Senhor mesmo que diz que o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida, meu Pai. Que eles te encontrem nessa tarde através dessa palavra. É o que eu peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe, meu Senhor. Deus abençoe.